Vamos ficar de pé e vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Bem forte para o nosso Salvador. Glória a Deus. Só quem está feliz diga: ô glória. Nosso Deus está aqui, meu irmão. Pode ter certeza disso. Sejam bem-vindos à casa do Senhor e que nós possamos nessa noite louvar e engrandecer o nome dEle. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, meu irmão, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém? Muitas pessoas passam a virada do ano em muitos lugares e de muitas formas. Muitos acreditam que até a cor da roupa que você passa a virada do ano influencia em alguma coisa. Tem isso, acha que se passar de branco vai ter paz, acha que se passar de amarelo vai ter dinheiro. Aí outros fazem votos, né? Eu vou ser assim, eu vou ser assado. Cada pessoa pratica de um jeito, faz de uma forma. Cada pessoa coloca a sua confiança em algo, ou não é verdade? Mas nós estamos aonde? Nós estamos aqui na casa do Senhor. Eu, desde que eu me entendo por crente, já desde a minha adolescência, eu passo a virada do ano na igreja e hoje eu estou muito feliz de passar mais uma virada de ano na igreja, junto com vocês, meus irmãos, junto com os meus irmãos em Cristo aqui, fazendo menção do nome do Senhor. Muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, demonstrar Ele a nossa gratidão, porque ao longo de todo esse ano o Senhor esteve conosco e ao longo de todo o ano vindouro o Senhor também estará conosco em nome de Jesus, estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não coloque a sua confiança em outra coisa, faça menção do nome do Senhor. No nome do Senhor você vai ser uma bênção em 2026, como foi em 2025. No nome do Senhor você vai alcançar os lugares que Deus preparou para você. E no nome do Senhor você vai ganhar muitas almas para Jesus. Diga glória a Deus. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Então quero já convidar você para se alegrar, amém? Convida o seu irmão, fala: vamos nos alegrar na presença do Senhor, porque Ele está no nosso meio, amém? Glória a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Palma da mão. Nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus, porque Ele é fiel. Declare: Tu és o Deus, Tu és o Deus que governa todo o universo. O Teu poder e a Tua glória nunca acabarão. Nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus como Tu, que por amor a nós o Seu Filho entregou. Digno de todo louvor e de toda adoração, digno de receber o nosso coração. Glórias ao único Rei, que no trono está, engrandecido seja o Senhor. Então declare: te adoramos, Senhor, pois entendemos que Tu és o nosso Deus. Assim bem bonito, todos levantemos as mãos e exaltemos ao Senhor, o nosso Deus. Solta a sua voz, vai! Você vai declarar: digno de todo louvor e de
toda adoração, digno de receber o nosso coração. Glórias ao único Rei, que no trono está, engrandecido seja o Senhor. Te adoramos, Senhor, pois entendemos que Tu és o nosso Deus. Todos levantem as mãos e todos levantemos as mãos e exaltemos ao Senhor, o nosso Deus. Te adoramos, Senhor, pois entendemos que Tu és o nosso Deus. Aleluia! Todos levantemos as mãos e exaltemos ao Senhor, o nosso Deus. Quero ouvir sua voz, olha lá! Oh, 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 vamos! Canta de todo o seu coração que Ele é digno, vai! Digno de todo e de toda adoração, digno de receber o nosso coração. Glória! Glórias ao único Rei, que no trono está, engrandecido seja o Senhor. A igreja declara: Te adoramos, Senhor, pois entendemos que Tu és o nosso Deus. Todos levantemos as mãos e exaltemos ao Senhor, o nosso Deus. Te adoramos, Senhor, pois entendemos que Tu és o nosso Deus. Todos levantemos as mãos e exaltemos ao Senhor, o nosso Deus. Oh, oh, e vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais forte que é para Ele. É Ele que está sentado no mais alto e sublime trono. É Ele que reina, é Ele que governa, meu irmão. Não é o homem quem governa. Muitas vezes nós olhamos para a nossa nação, nós olhamos para o mundo afora, nós vemos pessoas, governantes fazendo isso, fazendo aquilo, dizendo isso, dizendo aquilo. Muitas vezes nosso coração humano chega a temer. Meu Deus do céu, parece que as coisas estão indo para um caminho ruim, mas nós temos que entender que quem governa de fato é o nosso Deus. Nós não podemos tirar os olhos disso. Nós não podemos acreditar em outra coisa. Não é o homem que está governando, meu irmão. É o nosso Deus que governa sobre toda a terra. Amém? E Ele não vai permitir que os seus eles pereçam. Ele guarda os seus, Ele guarda o seu povo. Pode ter certeza disso em nome do Senhor Jesus. Mas você precisa buscar e se envolver com Ele. Não deixe nada te atrapalhar nessa noite. Amém? Deus tem preparado coisas lindas para essa noite em nome de Jesus. E nós queremos nos envolver mais com o Senhor. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor por essa noite. Pai, obrigado, Jesus. Estar na Tua presença é muito mais do que nós merecemos, muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Pai, ao longo desse ano, o Senhor nos mostrou com grande poder e com grande autoridade os Teus sinais e as Tuas maravilhas.
porque praticamente, Senhor, boa parte dos domingos nós colhemos testemunhos e ouvimos tantos testemunhos, Pai, tantos testemunhos de tantas pessoas, Pai, que foram tocadas, alcançadas, libertas, curadas, renovadas, transformadas pelo Seu poder, e o Senhor continua operando, o Senhor continua no controle, o Senhor continua sendo o Rei, o Senhor continua sentado no trono, o Senhor continua governando a tudo e a todos. Pai, vem com a Tua presença, Espírito Santo, vem com a Tua presença nessa noite e derrama sobre a Tua igreja e derrama sobre o Teu povo. Começa a levantar a sua voz a Ele agora, começa a buscar pela glória do Senhor, começa a buscar pela comunhão com o Espírito Santo, começa a se envolver no louvor, na gratidão a Ele, dizendo para Ele: Senhor, quero derramar a minha vida, e que eu sempre esteja, Senhor, aos Teus pés. Eu quero sempre, Senhor, estar com a minha vida assim, ó Deus, voltada para o Teu altar, enquanto outras pessoas, ó Pai, estão em outros lugares, Pai, agradando a si mesmas, se alimentando de si mesmas. Pai, nós estamos aqui nos alimentando de Ti, da Sua palavra. Vem, Senhor, e que essa essência, ela nunca se perca em nossas vidas, que essa essência, meu Pai, ela nunca deixe, Pai, de estar nos nossos corações, e que o nosso coração, ó Pai, continue ansioso, continue desejoso de Ti. Aleluia. Louve a Ele, declare com fé: estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho, Jesus, percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar, o desejo de Te adorar. Então levante as suas mãos e chame: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Vem, Senhor, vem, Senhor,
Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, Deus jardim particular. Oh, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Espírito Santo. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Declare: te adoro, te adoro, te adoramos, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Te adoro. Te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Quantos aqui adoram? Declare: te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. levante as suas mãos e chame por Ele. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Nós somos o teu jardim, nós somos o teu povo, nós somos a tua herança, nós somos aqueles a quem o Senhor chamou pelo nome, Jesus. E por isso nós te adoramos, por isso nós te exaltamos, por isso nós te bendizemos com todo o nosso coração. E você diga comigo: Senhor Jesus, que os meus olhos nunca percam o brilho do primeiro amor, pois eu quero te adorar hoje e sempre, em nome de Jesus. A Ele vamos aplaudir com muita fé. Glória a Deus, aleluia. Diga: ô glória. Já vem pra cá, ministro Tony. Ô glória, boa noite. Vamos botar esse povo pra mexer, né, Rodrigo? Colocar pra balançar o templo do Espírito Santo, né, galera? Amém? Vamos mexer? Vamos ou não vamos? Um forrozinho? Quem gosta de forrozinho? Você vai gostar agora, viu? É o forró de Jesus, amém? Esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Vamos aplaudir no nome de Jesus? Tchau! Declara assim, ó. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, ele cura, ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror.
Venha pra cá, venha conhecer o Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, deixe tudo e vem. Ele cuida de tudo, cuida de mim e de você também. Levanta a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importam as lutas, você e Jesus já é um vencedor. Vai assim, ó! Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo, manda embora o diabo aí, ó. Satanás. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa. Canta comigo aí, Rodrigão. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, Ele cura, Ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, deixe tudo e vem. Ele cuida de tudo, cuida de mim e de você também. Levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importam as lutas, você em Jesus já é um vencedor. Todos juntos, vai! Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa. Mais uma vez, vai, Ele é demais. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Manda embora, hein? Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Jacó segurou o anjo, não largou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não largou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção pra depois. Me dá a minha bênção pra depois subir. Me dá a minha bênção pra depois subir. Me dá a minha bênção pra depois subir. Me dá a minha bênção pra depois. Olha lá, Rodrigão, Jacó. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção pra depois subir. 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 Pra depois subir. Me dá a minha bênção pra depois subir. Chama seu irmão agora pra pressão. E vem cá, meu irmão, vem ver. Assim, ó. Vem cá, meu irmão, Vem ver. Jesus já preparou muitas bênçãos pra você. Jesus já preparou muitas bênçãos pra você. Na palma assim, ó. Quem tá feliz dá glória a Deus. Ô glória! E desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, Ô glória, enche de azeite. E desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, azeite, enche de azeite. E da vitória ao vaso, Jesus, enche de azeite. Enche de azeite, da vitória ao vaso, Jesus, enche de azeite. Faz o telefoninho assim, ó. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Passa a espada no diabo, pisa na cabeça dele. Pelo sangue de Jesus, Satanás tá derrotado. Tá derrotado, Satanás tá derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás tá derrotado. Tá derrotado, Satanás tá derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás tá derrotado. olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Olha a entrada do anjo
anjo aqui nesse lugar. Passa a espada no diabo, pisa na cabeça dele. Pelo sangue de Jesus, Satanás tá derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás tá derrotado. A igreja canta. Tá derrotado. Pelo sangue de Jesus, tá derrotado. Pelo sangue de Jesus. Ele é demais, ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, ele é demais. Cura o enfermo e expulsa. Quero ouvir a voz da igreja, a bateria, vai. Ele é de... Cura o enfermo. Ele é demais. Cura o enfermo. Pra terminar, todos juntos, vai lá. Ele é demais, ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ô glória, vamos aplaudir Jesus. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Talvez o ano foi tão corrido que nem deu tempo de você agradecer. Talvez as rotinas, as preocupações, os anseios. Talvez ainda não chegou o momento que você respirou fundo e disse: Senhor, muito obrigado. Agradeça a Ele nessa hora, a sua oportunidade. Fala para Ele: Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou falho, mas o Senhor é fiel. Humanamente falando, talvez não tenha motivos, mas Ele te escolheu, meu irmão. Talvez você olhe para si próprio, você crie limitações, mas meu irmão, Deus viu algo bom em você. E Ele te chama de filho. Ele te dá força, Ele te renova. Ele te transforma no nome de Jesus. Aleluia. Coloque as mãos no seu coração. Cante comigo. Eu não sei o que Ele viu em mim. Eu não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é o quê? Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho o Senhor deu. O Senhor nos deu fôlego de vida, Pai. O Senhor nos deu uma chance para recomeçar. Talvez, meu Deus, essa pessoa errou tanto no meio do caminho, mas mesmo assim, ela foi alcançada pela misericórdia do Senhor, porque o Senhor é fiel, e nós cremos nisso no nome de Jesus.
Aleluia. Declare mais uma vez. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Aleluia. Mesmo assim Ele me abraçou. Eu sou pequeno, Ele tão grande é. Declare isso, igreja. Eu sou falha e Ele é. O que eu deveria era morrer, mas Ele te prometeu o céu, meu irmão. Levante as suas mãos e declare isso com toda a sua força, com toda a sua intensidade. Eu só quero adorar, eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, aleluia, e eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, eu só quero adorar, eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, e eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Então levante as suas mãos nessa hora, começa a adorar o Senhor Jesus, começa a dizer o quanto Ele é precioso para você, o quão importante Ele foi na sua vida nesse ano de 2025, meu irmão. Oh, aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor proveu o alimento diário todos os dias. O Senhor nos deu vestes para vestir. O Senhor, meu Pai, nos sustentou. Quantos livramentos aconteceram aqui, Jesus, que a tua igreja testemunhou. Quantas pessoas contaram testemunhos. Quantas pessoas alcançaram, meu Deus, as promessas que o Senhor havia feito. Quantas pessoas, meu Deus, conquistaram um carro. Quantas pessoas conquistaram uma casa. Quantas pessoas, meu Deus, foram curadas de uma doença. Oh, maravilhoso. Nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, Senhor. Vai adorando Ele, igreja, nessa hora. Fala pra Ele: eu quero te adorar, Senhor. Eu estou aqui para te louvar, te engrandecer. Vem, Espírito Santo de Deus, grandioso és tu, Pai, e nós estamos aqui porque nós queremos adorar. Solte a sua voz e declare isso. E eu só quero adorar, por ser tu aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele deu. Aleluias. Meu Deus, nós queremos que a tua presença venha encher esse lugar. Venha encher, Espírito Santo, este lugar da tua glória, do teu poder, Senhor. Porque nós sabemos que a única coisa que importa neste momento é a tua presença sobre a nossa vida, Jesus. Porque a mudança de calendário não muda nada. A única coisa, Espírito Santo, que realmente traz a mudança para a nossa vida é a presença do teu Espírito Santo.
Por isso nós te pedimos aqui nesta noite, Jesus. Vem agora, Espírito Santo. Vem agora, Espírito de Deus, sobre a nossa vida. Vem agora, Espírito Santo, tomar esta igreja. Vem agora, Espírito Santo, tomar cada um que está aqui. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Que esse lugar, meu Pai, seja tomado pela Tua presença. Seja tomado pela Sua glória. Diminui um pouco as luzes, por favor. Aleluias. O rabaxeirebe canta lá mamama terebe canta lá mamai. O rabaxeire canta lá mamai. Ramamatei canta lá machorre canta lá mamai. Ramamecote canta lá maché de canta lá mamai. Isso, vai aumentando o tom da sua voz. A palavra de Deus fala em Hebreus que nós devemos entrar na presença de Deus com intrepidez, com coragem, com ânimo, com alegria. Você é filho, você não é qualquer um. Você é aquela pessoa que o Espírito de Deus quer fazer morada, meu irmão. É Ele que vai te conduzir cada dia, cada mês desse ano que vai entrar agora. É Ele que vai te conduzir, é Ele que vai conduzir cada passo, cada decisão. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, este meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Aleluia. Quero ser oferta, assim, bonito, em teu altar, meu Pai. Vai se entregando. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Aleluia. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver, toca em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Aleluia. Vem, toca em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Faz o teu querer, Espírito Santo. não existe outra coisa melhor. Deixa Ele vir sobre a tua vida aqui nesta noite. Eu já posso ver você sendo batizado no Espírito Santo. Eu já posso ver, meu irmão, uma glória encher esse lugar. Rabachei de canta la mamai, Ramameco de canta la bachei, Rababachelebe canta la mamacho, recanta la mamai, Ramamatori canta la mamai, Ramane sorianda la macho, recanta la mamai. Aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Vai declarando que você precisa dele. Vai declarando que você precisa ser consolado por ele. Começa a declarar: eu te amo, eu te adoro, oh Senhor. Abaixei de canta lá, mamãe. Vai pegar fogo esse lugar, meu irmão. Esse lugar vai ser cheio da glória do Espírito Santo. Aleluia. Vem agora, Espírito Santo. Eu estou aqui. Olha para mim, Senhor. Deixa a tua unção fluir. Ai, quando Ele toca, muda tudo. Meu Senhor, meu Rei é teu. Este meu coração, vem, recebe hoje a minha. Está chegando aos céus. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Aleluia. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu. Levante as mãos para adorar, meu irmão. Toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Toque minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Há momentos que a viagem que nós estamos traçando é cansativa. Talvez nesse ano de 2025 muitas coisas aconteceram. Muitas coisas quiseram te parar no meio do caminho. Muita coisa te cansou, te fadigou, talvez até te angustiou. Mas você deve lembrar que o Espírito Santo de Deus estava presente em todos os momentos. Foi Ele que fez você chegar até aqui. Palavras vieram, lutas se levantaram, mas somente o Espírito Santo que te sustentou. Talvez houve momentos que você olhou do seu lado, não havia ninguém, nem sequer uma pessoa, e nem aqueles que estavam perto tinham palavras que poderiam te alegrar ou te consolar. Mas foi o Espírito Santo, foi a presença de Deus, foi Ele que te trouxe até aqui. Foram as orações, foram as intercessões. Talvez muitos passaram por um momento de saúde aqui, Senhor, por intervenções médicas. Quantos estão aqui e nem eram para estar aqui, Senhor, porque receberam do Senhor o livramento. Você que recebeu o livramento de Deus, levante sua mão e agradeça por isso. Talvez não era nem para você estar aqui, foi um livramento. Foi livramento. E tudo isso foi obra do Espírito Santo, foi obra de Deus. Por isso que você deve se oferecer a Deus como oferta viva. Por isso que você tem que falar: Senhor, a minha vida é tua.
meu corpo é teu, meus olhos são teus, minha boca é tua. Ofereça-se agora para Deus como oferta viva. Aleluia, aleluia. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver. Fala mais uma vez, quero ser oferta no altar. Meu Pai. Se ofereça para Deus nesse ano que vai chegar, meu irmão. Fala, Senhor, eu quero te servir. Eu quero ser uma bênção em tuas mãos, independente de onde, quando, não importa o momento. É assim que nós vamos terminar esse ano, Senhor, na tua presença, te glorificando. Vamos aplaudi-lo. Vamos. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me renovar e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Faz o teu querer, Espírito Santo. solte a voz, vamos. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Faz o teu querer, Espírito Santo. vamos aplaudi-lo, bem forte para Jesus, bem forte para Ele. Levante mais um pouco as suas mãos. Eu sei que você talvez veio por um momento de festa, mas maior do que a festa está na presença de Deus, meu irmão. Não é a roupa que nós vestimos aqui agora, não é o que nós vamos comer depois, mas é isso aqui que nós estamos vivendo agora que vai fazer toda a diferença. É isso aqui que nós vamos carregar para esse novo ano que vai chegar. Senhor, eu me preparei para estar aqui, Jesus, porque eu tenho uma missão hoje de assentar a tua palavra no coração do teu povo. Esta pessoa vai entrar, meu Pai, esse novo ano carregando, meu Pai, uma palavra, uma certeza de que nada vai pará-lo, que aquilo que ele busca vai achar. Ele não vai adoecer, não vai enfraquecer, porque a tua glória estará presente, Jesus. Diga, Senhor Jesus, diga, Senhor meu Deus, prepara o meu coração para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas. Amém? Pode ligar, irmão, senão ninguém me enxerga aqui. Já sou preto, estou de preto. Vocês estão bem? Vocês estavam me vendo? Graças a Deus, né? Pode sentar. Gente, é uma felicidade estar com vocês, meus irmãos. Amém? Graças a Deus. Todo mundo um mais bonito que o outro, né? Acho que só eu que estou igual, né? Olha, mas esses minutos que faltam, né? Por favor, não fiquem agitados com o horário, porque tem gente que pensa que quando dá meia-noite, né? Tudo mudou, né? Não é assim? Eu estava falando até com o irmão assim, deu meia-noite, ninguém escuta pastor, ninguém escuta ninguém. Deu meia-noite, parece que é automático, né? Tem que dar um abraço em alguém. Não, deu meia-noite, você tem que falar com Jesus. Diga amém.
Meia-noite você tem que falar, Deus, minhas primeiras palavras é para o Senhor. Diga amém. Então, cuidado com esse, porque vira um costume, né? Meia-noite, vem cá. Aí já puxa um. Acho que nem conhece quem está do lado, mas tem que dar um abraço. Primeiro abraço você tem que dar em Jesus. Amém? Abra sua Bíblia. Esse vai ser o nosso ponto de partida. Isaías 57, versículo 10. Essa é a palavra, irmão, que eu quero repartir com você. Isaías 57, 10. Eu quero que você que trouxe a Bíblia, eu quero que você registre esse versículo, porque essa palavra aqui é o que vai te conduzir nessa viagem que nós vamos atravessar de 12 meses. 360 e quanto? É 5 ainda? Tem certeza? Tem certeza? Olha, é 365? Que esta pessoa, ao ouvir estas palavras, ela possa respeitar esta palavra. Que ela entenda que não é a palavra do pastor, nem do pregador, nem da igreja, mas é a palavra dos céus. Que através dela o Senhor vai nos instruir, nos capacitar, nos dar sabedoria. E vamos ter uma viagem tranquila, Senhor. Em 12 meses, em 366 dias. Será uma viagem, meu Pai, de vitória. Será uma trajetória de sucesso. E eu te peço, meu Deus, abençoa cada dizimista ofertante da tua casa. Essa pessoa que, apesar de ser o último dia, ela não esqueceu que tudo que ela tem vem das tuas mãos. Diga, fala comigo, Jesus. E digam amém. Amém? Vamos ler o versículo? Isaías 57, 10. O texto diz assim: na tua comprida viagem, te cansastes. Eu estava vendo na televisão o pessoal viajando para a praia. Muita gente viajou, né? É? Você teria coragem? Hein? Só de ver já cansa. Não cansa? Você vê o pessoal, né, naquela viagem. Quem já fez viagem assim, cansativa? Quem já fez uma viagem comprida? Pastor, parece que não chega nunca. Não é? Parece que você, aí, e se tem criança, então, dentro do carro, está chegando. Não é assim? Está chegando. Aí você fala, não, ainda falta 2 horas. Está chegando. Né? Aí quando eles aprendem a ler, aí eles falam, papai, está chegando, né? Falta 5 horas, falta 5 horas. A cada 10 minutos eles vão perguntando se está chegando. Mas a Bíblia fala que na tua viagem, na tua cumprida viagem, te cansaste. Porque uma viagem cumprida cansa. Mas a viagem que nós estamos falando é uma viagem da vida. Amém? É uma viagem que nós vamos traçar. Estamos terminando uma hoje. E você tem que agradecer a Deus porque você está completando ela na casa de Deus, né? Amém? Foi difícil? Quem essa viagem de 2025 foi pastor? Foi brabo. Quem enfrentou uma viagem comprida? E talvez esse ano você cansou. Pastor, teve um momento que eu falei para Deus, Deus, renova minhas forças. Né? Renova minhas forças, me dá sabedoria. Porque uma viagem comprida, né? Cansa. Mas olha o que a palavra de Deus nos traz aqui, e é o que nós precisamos fazer para repetir, o sucesso que nós tivemos em 2025. E se você quiser que seja diferente em 2026, você precisa seguir essas orientações desse versículo. Na tua cumprida viagem te cansastes, mas não dizes, ou não disse. Isso que foi importante. Mas apesar da viagem ter sido cumprida, ter sido difícil, cansativa, você não disse. Não há esperança. Então, numa viagem cumprida, que cansa, que talvez você atravessou, pastor, esse ano aqui,
Eu fiz aquela viagem, né, para lutar pela minha família. Talvez ainda eles não estão todos, né? Mas, pastor, graças a Deus eu orei e Deus preservou, Deus guardou. Amém? E aqueles que não guardou, Deus salvou. Mas foi uma viagem comprida. Pastor, esse ano de 2025, eu tive que atravessar períodos, né, que eu tive que cuidar da minha casa, financeiramente. Talvez teve meses que foi difícil. Pastor, foi difícil. De olhar para o céu e falar, e agora? Né? Como que eu vou pagar essa dívida? Como que eu vou pagar essa conta? Mas você não disse que não havia esperança. Isso é o bom da pessoa que vive a palavra de Deus. Que ela sempre acredita que há esperança. Que sempre há um jeito. Amém? E nesse ano de 2026, você precisa tomar cuidado com as suas declarações. Porque o que fez você chegar, né, no final da sua viagem, foi você ter feito declarações de fé. Então, nessa viagem cumprida, que você se cansou muitas vezes, você não disse, não há esperança. Aí ele fala, o que buscavas, o que aconteceu? Achastes. Então, aquilo que você procurou, toda vez que você perseverou, toda vez que você passou, né, um momento difícil, parecia que estava cansado, você foi lá, orou, clamou a Deus, não declarou derrota, mas não falou que não havia esperança, você orou, você clamou a Deus, e aquilo que você procurou, você achou. E aí ele disse, o que buscavas, achastes. Por isso, não adoeces. Que tem gente que fala, pastor, eu cheguei, mas cheguei todo arrebentado. Né? Tem gente que fala, eu cheguei todo esfolado, pastor, todo arrebentado. Agora estou tentando me recuperar agora. Mas nesse ano de 2026 pode ser diferente, diga amém. Porque você pode passar essa viagem cumprida diferente. Sem se entregar para o cansaço, fazendo declarações de vitória, diga amém. Buscando em Deus a resposta, e você sempre vai achar, quem busca, acha. E sem enfraquecer, sem desfalecer. Eu separei aqui uma palavra, que a primeira coisa na viagem, que você precisa fazer, é esquecer o que passou. Que a pior coisa é você entrar um novo ano, olhando para trás as coisas ruins que aconteceram. Porque tem gente que tem um talento para ressuscitar o passado. Tem ou não tem? Tem gente que gosta de trazer de volta, né? Aquilo que foi, né? Não tem gente que é assim? Eu até brinco que às vezes o casal briga, aí daqui a pouco fala, não, deixa para lá, está tudo resolvido. Daqui a pouco, passa 3 meses, você lembra, né? Eu não esqueci não o que você fez. Eu não tinha já perdoado, já não tinha esquecido, aí a pessoa vem e quer ressuscitar o quê? Né? Ressuscitar o passado. Principalmente os fracassos. Em Filipenses 3,13, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Isso aqui é uma orientação que todo mundo deve fazer. Então, se alguma coisa ruim aconteceu nesse ano, quando mudar, irmão, o relógio ficou para trás. Diga amém. Fracasso, decepção, gente que talvez não estendeu a mão, gente que te atrapalhou, deixa tudo lá. Amém? E segue em frente. É isso que você precisa fazer. Porque esta é a orientação da palavra. Diga amém. É o princípio de tudo. O que diz a palavra? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Talvez você não chegou onde você quer ainda. Talvez a sua viagem ainda não terminou. O pastor ainda não terminou, não. O fim da viagem não terminou. Porque ainda estou aqui, eu quero ir para o céu, eu quero salvar minha família. Amém? Vamos dizer que nós estamos na metade do caminho. Amém? Alguns estão quase chegando, né? Né? Tem uns que já estão na metade do caminho. Tem gente que está iniciando agora. Então a Bíblia fala, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço. O quê?
esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecer. Você sabe o que é esquecer? É não lembrar? É não lembrar mais. Eu falo sempre, já basta o dia que você ficou chateado, já basta o dia que você teve que passar por isso, né? E ficar relembrando essa coisa todos os dias. Quem está entendendo a palavra? Todo dia. Então, se você quiser chegar, então, pastor, eu ainda não cheguei, mas se você deseja chegar no fim da viagem, bem, sem adoecer, encontrando tudo que você está procurando, amém? Sempre de forma positiva, a primeira coisa de tudo é esquecendo as coisas que para trás ficam. É uma coisa que você não tem que ficar relembrando, olhando para trás. Quem lembra da esposa de Ló? Quem lembra dela? O que aconteceu com ela? Acabou, ela ficou ali para sempre. Porque a orientação foi, quando você saísse da viagem, da cidade, não olhe para onde? Diz os estudiosos, você vê que não tem nem nome essa mulher, né? Ló era uma pessoa que conhecia a palavra, sobrinho de Abraão, mas ela, apesar de ela conhecer também, porque ela seguia Ló, seu marido, que conhecia Deus, a Bíblia chama ele de justo Ló. Um homem justo, não fala dela. Provavelmente ela acompanhava o marido em momentos que se falava da palavra de Deus. Mas é aquela pessoa que nunca assumiu um compromisso, é aquela pessoa que nunca olhou para a palavra, nunca confiou de verdade. Quem está entendendo? Nunca. E o dia que ela tinha que tomar uma decisão de olhar para onde? Para frente, ela tomou a decisão de olhar o quê? Alguns dizem que caiu alguma coisa no meio do caminho, em vez de ela seguir em frente, ela quis voltar para pegar. E ali ela não voltou nunca mais. E a Bíblia cita dessa mulher no Novo Testamento, quando fala que quando vier o Senhor, né, não seja, lembrai da mulher de Ló. A Bíblia fala sobre isso, quando fala sobre a salvação. Lembrai da mulher de Ló, ou seja, lembrem, se você quiser ser salvo, você nunca deve olhar para onde? Olha lá, lembrai-vos da mulher de Ló. No Novo Testamento, volta a se falar dela, que não tem nome, não cita qual era o nome dela, mas cita que nós não devemos ser igual a ela. Volta lá para Filipenses 3,13. Primeira coisa de tudo. Pastor, mas aconteceu muita coisa, muita gente me prejudicou, muita gente me magoou. O que você tem que fazer? Esquecer. Passou. Amém? Ficou para trás. Vida que segue. Agora você tem que olhar para frente. Aí ele fala, uma coisa faço, não cheguei ainda, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando, para quê? Para que as que estão diante de mim. Porque ninguém consegue andar, seguir em frente olhando para trás. Consegue? Você não vai conseguir. Ao contrário, você vai pegar um caminho, quando você perceber, você está ficando cada vez mais distante. Então, uma das decisões, é uma decisão. Não adianta, pastor, só de ouvir essa palavra já acontece isso? Não, é uma decisão sua. Deus está lhe instruindo para você tomar essa decisão, diga amém. Primeira coisa de tudo, é deixando para trás, esquecendo, ficou para trás. Agora eu vou olhar para frente, amém? Eu vou olhar para aquelas que estão diante de mim, verso 14. Prossigo para onde? Para o alvo. E o que o diabo mais faz é distrair as pessoas. Quando o diabo ele não te destrói, quando o diabo não lhe destrói, ele lhe distrai. E talvez nesse ano de 2025 que está terminando, talvez ele não conseguiu te destruir, mas conseguiu lhe distrair com muitas coisas.
Que em vez de você ter olhado para Jesus, o diabo fez você olhar para muitas coisas. Quem está entendendo? Atrasou seu caminho. Talvez hoje você poderia estar melhor. Talvez hoje você poderia estar muito mais à frente. Muito mais à frente. Você poderia estar muito mais à frente. Mas o diabo ele não conseguiu lhe destruir, mas conseguiu lhe distrair. Ele fez com que você tirasse os olhos de Jesus e colocasse muitas coisas que não levou você para nada, para lugar nenhum, só te atrapalhou, só te atrasou. O diabo colocou pessoas para te irritar, para te chatear, para te magoar, só atrasou seu caminho. Você podia estar melhor. Você podia ter seguido muito mais à frente. Você podia falar, olha, fui longe, amém? Cheguei longe. Pastor, só cheguei. Mas você sabe que você poderia ter ido mais longe, amém? Porque quando o diabo não lhe destrói, ele lhe distrai. Então, dessa vez, nessa viagem que você vai atravessar, desse ano agora, esqueça o que passou e prossiga para onde? Para o alvo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então coloca isso como objetivo seu, amém? Aquilo que fez eu me distrair, que fez com que eu tirasse os olhos de Jesus, esse ano não vai ser assim. Esse ano vai ser diferente. Eu vou olhar para frente, diga amém. Eu vou olhar para frente. Eu não vou olhar para os lados. A própria palavra de Deus fala sobre isso, né? Não olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Eu não vou desviar mais meu olhar vai ser aqui, ó, focado. Eu sempre cito o livro de Amós, capítulo 3, versículo 12. Mas eu gosto de citar esse versículo na linguagem de hoje, na Bíblia Viva. Não sei se tem. O Senhor faz uma comparação, ainda não é essa, mas eu vou usar essa. O Senhor faz uma comparação. Um pastor tentou livrar a sua ovelha da boca de um leão. Mas já era tarde demais. Conseguiu arrancar da boca do leão. O que o pastor conseguiu salvar? 2 pernas e um pedaço da orelha. Pronto, eu não vou ler o restante. A primeira parte é importante. Eu citei isso aqui esse ano. O pastor viu que a ovelha estava sendo atacada por um leão. E o pastor foi lá e tentou salvar. E o pastor salvou. O que o pastor salvou? O leão destruiu. Estraçalhou a ovelha. Mas o pastor, na missão dele, conseguiu... Tá bom, pode ser aquela lá mesmo. O pastor conseguiu salvar 2 pernas e uma orelha, né? Foi uma orelha? E um pedaço da orelha. O que o pastor salvou? Ele tinha uma ovelha. O leão atacou a ovelha. E o pastor salvou. Foi lá, foi tentar salvar. Chegou tarde, mas conseguiu salvar. E o que o pastor conseguiu salvar da ovelha? 2 pernas e um pedaço da orelha. O que o pastor salvou? O que ele salvou? Não ouvi. O que sobrou da ovelha? O que salvou? O que salvou? O que sobrou? Gente, o que salvou? O que sobrou da ovelha? Gente, era uma ovelha. O leão atacou. O que sobrou da ovelha? Você viu que tem gente que falou nada? Esse versículo a Bíblia usa como comparação. Porque talvez nesse ano que você está terminando, talvez alguma coisa se perdeu. Alguma coisa se foi. O nosso problema, que eu falei aqui, eu falei esse ano. O nosso problema é que nós valorizamos mais o que foi do que aquilo que ficou. A gente não valoriza o que ficou.
Parece que o mais importante é aquilo que eu não tenho mais. O mais importante foi aquilo que está na sua mão. Porque o que sobrou, Deus fará um grande milagre. Por isso que a Bíblia usa esse versículo como comparação. Já viu quando um familiar morre? Às vezes a pessoa fala, ai, fulano, ele é meu tudo. Não é assim? Mas morreu uma pessoa. Ainda sobrou. Eu lembro de uma senhora, que o marido dela faleceu, e ela tinha 3 filhos. Ela tinha netos. E quando o marido morreu, ela disse, pastor, minha vida acabou. Pastor, meu marido foi embora, acabou tudo. Eu falei, acabou não. Acabou não. Muita coisa ficou. Falei para ela, não, pastor, acabou tudo. Minha vida acabou, não tem mais sentido. Eu falei, mas como que tudo acabou? Quanto que vale seus 3 filhos? Eu falei para ela. Você viu como a gente valoriza mais as coisas que se foi do que as coisas que ficaram? Ela passou a não valorizar mais os três filhos, não tinha mais valor os netos, nem a própria vida dela. Nem a própria vida dela tinha valor mais. Porque para Deus tem, não tem? Tem ou não tem? Mas ela fez daquilo que se foi, tudo dela. Eu não sei, talvez alguma coisa, talvez não tenha, você tenha perdido. Alguma coisa foi embora, mas aquilo que ficou vale muito. Digo amém. Vale muito. E você foi um bom guerreiro, que sobrou. Amém? Pastor, não sobrou nada. Sobrou, está aqui você. Está aqui a sua fé, você está dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra, buscando a Deus. Como não sobrou? Porque com uma fé, você consegue reconquistar todas as outras coisas. Digo amém. Não foi assim com Jó? Foi ou não foi? Ele perdeu toda a condição financeira dele, 10 filhos, a mulher se revoltou, ele ficou doente, mas no final, o Jó recuperou o quê? Tudo em dobro. Foi bem melhor do que aquilo que ele tinha. Porque você pode perder tudo nessa vida. A única coisa que você não pode perder é a sua confiança em Deus, a sua fé. Diga amém. E Jó, ele ficou firme. É tanto que quando o demônio, antes de tocar em Jó, o demônio falou para Deus, falou, olha, você vai ver, tira tudo que ele tem para ver se ele não vai blasfemar, se ele não vai reclamar, se ele não vai murmurar contra o Senhor. Ele vai se revoltar. Porque o ser humano é assim, que quando ele perde, né? Quando ele não está ganhando, né? Mais nada, quando não faz sentido, né? Aí ele começa a ficar bravo, ele começa a ficar revoltado. Porque foi assim com o povo de Israel. Quando Deus tirou o povo do Egito, e eles estavam caminhando, né? O caminho deles começou a ficar um caminho difícil. E a angústia bateu. E eles começaram a falar contra Deus e contra Moisés. E essa reclamação deles trouxeram serpentes ardentes. Morreu muita gente. Morreu mais do que na época do Covid. É que o povo não lê a Bíblia. Morreu muita gente. Todo dia morria. Por isso que a Bíblia fala que não há nada de novo debaixo do céu. Pastor nunca, você viu que, pastor 2020 até 2023, né? Pastor, quanta gente que morreu. Quanta gente que morreu onde? Vai ler a Bíblia, vai lá em Números 21 para você ver quanta gente que morreu. Morreu foi lá, no deserto, na serpente. Sabe o que morreu? Murmuração. Morreu mais gente na época de Moisés no deserto, pode ter certeza que em Covid, irmão. Ai, pastor, nunca se viu. Ai, nunca aconteceu uma coisa dessa. Nunca aconteceu porque você nunca leu. Vai ler para você ver. Quantos morreram? E todo dia morria.
Todo dia morria. O Jó, quando aconteceu tudo isso com ele, a Bíblia fala que ele rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, colocou o pano de saco, colocou o rosto em terra e adorou a Deus. Eu sempre prego isso, o diabo deve ter ficado irritado. Ele falou, não. O que o diabo esperava que o Jó fizesse? É reclamar, que é o normal do ser humano. O Jó, ele fez tudo que o diabo não imaginou que uma pessoa fiel faria. Ele começou a adorar a Deus. Amém? Tem até uma música que foi feita, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, vocês não vão, pera aí, vocês não vão cantando assim para 2026 não, né? Pelo amor de Deus, hein? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, se tudo der certo, mas se não der, não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, você tem que começar, terminar e começar assim. Amém? Assim. Deixando as coisas que para trás ficaram, valorizando aquilo que sobrou. Diga amém. O que se foi, foi. Não vou ficar chorando, porque aquilo que ficou é meu. E disso aqui eu vou usar minha fé e Deus pode fazer um grande milagre acontecer. Diga glória a Deus. É assim que você tem que viver. E falando do povo do deserto, lá em Números 21, dá para ler? Números 21. Acho que é a partir do versículo 4. Vamos ler na corrigida. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. É o 4. Aí está o 6. Isso. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. É uma viagem também, né? Eles estavam passando por uma viagem, né? E a viagem era o quê? É longa, comprida. Por isso que Deus está te orientando. Que na viagem, né, cumprida a viagem que você fez, você pode até ficar cansado. Mas você não pode fazer declarações, não tem esperança, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, acabou tudo. Que aí você não vai encontrar o que você está buscando e você vai adoecer. E quando esse povo começou a ir, né, estavam indo para a terra prometida, e eles começaram, partiram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo, o que aconteceu com a alma deles? Angustiou-se neste caminho. Aí tem várias versões, fala que angustiou-se, tem versão que fala que eles ficaram impacientes. Já sentou do lado de uma pessoa impaciente, ela fica assim com a perna. Tem gente assim do seu lado? Dá um tapa aí. Não dá não, fala para parar. Que aí você também vai ser mais impaciente que ele, que você foi lá e deu um tapa. Ele é impaciente e você é agressivo. Né? Mas tem gente que fica assim, não tem? Tem? Tem ou não tem? Eu era assim. Minha mulher, para, eu falei, o que está acontecendo? Estou fazendo nada. Mas era uma agonia que tinha em mim, mas nem eu percebia que era. Mas ela me batia, viu? Grande ajuda, né? Porque eu era impaciente e ela estava sendo agressiva. Não era?
Aí, está falando que é. E o povo angustiou-se no caminho. E o que aconteceu quando a pessoa começa a ficar angustiada no caminho, começa a se abater? Olha o que eles fizeram, versículo 5. E o povo falou contra Deus. Quem representa Moisés aqui hoje? Fala a Deus. Fala a Deus. Né? Aí o povo começou a falar contra Deus e contra o pastor. Porque, dizendo o quê? Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem o quê? Fastio desse pão tão vil. Eles estavam falando do maná. Eles começaram a ficar angustiados porque o caminho era difícil. Eles tinham que rodear toda a terra de Edom. E a Bíblia fala que eles não só ficaram cansados, eles ficaram deprimidos, eles ficaram angustiados. E a angústia levou eles a reclamar e a falar não só contra Deus, contra o pastor, que era Moisés, mas também passaram a reclamar do alimento que Deus estava dando. Tinha um alimento melhor do que aquele? Tinha. Aquele alimento que Deus estava dando, que hoje representa o que, gente? A palavra. Você sabia que tem gente que passa a não gostar mais da palavra? Tem gente que passa a não gostar mais. Ah, de novo. De novo. Ai, de novo. Tem gente que começa a ficar com fastio da palavra. Aí começa a procurar outras coisas. Vai para o culto? Ah, não, hoje estou enjoado. Hoje eu quero procurar uma coisa diferente. Vou para o shopping. Fastio. Começou a enjoar da palavra. E olha o texto. Olha o que aconteceu. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu quantos? Muito povo de Israel. Aí o povo fica falando da pandemia. Você tinha que ver como que morria no deserto. Segunda coisa que você tem que aprender, a não falar que não há esperança. Porque quando eles começaram a passar pelo caminho, a viagem foi cumprida, não foi? E aí eles começaram a falar o que a Bíblia falou que não deveria falar, né? Não há esperança. Não é isso que nós lemos lá em Isaías 57:10? Foi ou não foi? Porque a nossa viagem, a gente só não adoeceu, só não morreu, só conseguiu sobreviver, e a gente encontrou o que a gente procurava, porque a gente não disse não há esperança. Porque se você talvez você esteja até passando já por um momento difícil. Pastor, estou tão cansado que infelizmente eu fiz essa declaração. Falei, olha, eu acho que para mim não dá mais. Essa declaração tem que acabar a partir de agora, diga amém. Porque se você fizer isso, você vai se comparar a esse povo que morreu. Porque a única coisa que eles conseguiram trazer para a vida deles foi morte, perda e destruição. Quem está entendendo? Porque é isso que o diabo quer. Ele quer que você, no caminho que você está traçando, que você fique angustiado, que você fique abatido e passe a falar que não tem mais jeito. Quem está entendendo essa palavra? É uma coisa que você não pode falar. Talvez a sua viagem está cumprida, pastor, está longe, hein? Está difícil para mim chegar. Eu preciso, pastor, chegar, eu estou atrasado, eu preciso estar melhor. Minha condição tem que melhorar. Amém. Amém. Pastor, eu estou pedindo a Deus para Deus renovar minha força. Amém. Mas o que você não pode fazer é o que eles fizeram aqui. Começar a reclamar. A rejeitar a palavra, porque depois houve morte. E o que aconteceu? Versículo 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos o quê? Pecado. O tempo não vai permitir que eu venha entregar tudo, ok? Mas presta atenção nessa parte aqui, que eu já vou orar daqui a pouquinho com você já. Isso aqui foi importante a gente falar. O que fez esse povo parar de morrer? Talvez você esteja no caminho hoje. Pastor, o meu caminho está difícil. A estrada que eu estou traçando está muito dolorosa.
Eu falo para o senhor, tá? Tem dias que eu quase pensei em parar, quase pensei em desistir. A coisa vai ficar difícil se você reclamar. Se você continuar falando o que a Bíblia fala que não se deve falar. Que não há o quê? Que não há o quê? Esperança. Não tem mais jeito, pastor. Tem sim. Tem. Tem jeito sim. E o nosso remédio é o Senhor. Diga amém. Quando uma pessoa está no caminho errado, a primeira coisa que ela precisa fazer é reconhecer o erro dela. Porque quando uma pessoa está errada, ela não reconhece o erro dela, esquece, irmão. Eu vi um pastor falando sobre isso. Nós tivemos um presidente, eu não lembro o nome dele, não sei se foi o Jânio. Quem era alcoólatra? O Jânio? Não foi o Jânio, não. Foi? Quem? Juscelino? Hã? Foi? E ele falava, por que o senhor bebe? Porque não é comida. Ele falava, eu bebo porque não é de comer. É porque é líquido, né? Porque eu comia, é isso mesmo. Aí, como que uma pessoa, irmão, como que você ajuda uma pessoa, como que uma pessoa consegue mudar, se ela não reconhece que aquilo está destruindo ele? Porque quando perguntava, por que o senhor bebe? Porque é líquido, porque se fosse sólido eu comia. Uma pessoa assim vai mudar? Não muda. Enquanto você não reconhecer qual é o seu erro, você não vai conseguir mudar. Pastor, eu já tentei, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu tenho que parar de reclamar, mas você só vai mudar quando você reconhecer qual é o erro que você está cometendo. Quem está entendendo? Porque enquanto a pessoa não reconhece o erro dela, não muda, irmão. Não tem oração, não tem pregação, não tem jejum, não tem pastor, não tem ninguém que consiga ajudar uma pessoa que não reconhece o erro dela. O primeiro passo que esse povo fez, qual foi? Foi reconhecer que estavam errados. Foi o primeiro passo. Porque Deus não envia remédio, Deus não envia milagre, enquanto a pessoa não reconhece o erro dela. Quem está entendendo? Não adianta. E também um falar do outro também não adianta nada. Um chega e fala assim, está errado, você também, empatou. Aí não... né? Quer dizer, ninguém muda ninguém, né? Você percebeu? Um vai atacando o outro. Resolve alguma coisa? Não resolve nada, não muda nada, não melhora nada. Porque às vezes a pessoa só fica só identificando o erro dos outros, mas não reconhece o seu erro. Esquece os outros, veja o seu. Porque Deus só pode fazer um milagre na sua vida quando você reconhece o seu pecado, o seu erro. Quem está entendendo? Quando começou a morrer, ai pastor, cadê Deus nessa hora? Cadê o seu arrependimento? Cadê você reconhecendo o erro? A Bíblia fala que eles reconheceram o erro, foram até Moisés, e a morte estava pegando lá. Eles foram até Moisés e falaram, havemos pecado porquanto temos falado contra quem? Contra o Senhor e contra ti. Olha, você viu? Tem muita gente que não é humilde a esse ponto. Verdade ou não é? Tem gente que não é humilde para chegar, porque eles foram. Deus só manda remédio, Deus só manda a cura. O sofrimento, a perda só para quando você reconhece. Eles foram até Moisés e a morte estava pegando. E a serpente matando um monte de gente. Aí eles foram até Moisés e disseram, olha Moisés, nós reconhecemos que a gente está em pecado, que a gente falou contra Deus e contra ti. Nós agimos de forma errada. Nós reconhecemos o nosso erro. Ora ao Senhor, para que tire de nós essas serpentes. Então Moisés fez o quê? Orou pelo povo. Mas quando que Moisés orou? Quando houve o quê? O arrependimento. Que não adianta.
Eu sempre falo, quando uma pessoa está em pecado, não adianta a pessoa orar por prosperidade, não adianta a pessoa orar por cura, porque João 9,31, o que a Bíblia fala lá em João 9,31? Ora, sabemos, tem coisa que você tem que decorar, viu? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores. A pessoa está no erro, a pessoa sabe que a conduta está errada, mas não dá o braço a torcer. Eu ficava me perguntando, por que o pessoal usa, né, esse ditado, não dá o braço a torcer? Já torceu o braço de alguém? Alguém já torceu o seu braço? O que acontece? Dói. Então reconhecer o erro, o que faz? Dói, mas é necessário. Porque a única maneira que Deus tem para te ajudar é quando você reconhece seu pecado, porque Deus não ouve pecadores. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Mas, todavia, porém, se alguém é o quê? Temente a Deus. E é só temer a Deus? Não. E faz o quê? A sua vontade. A esse ele ouve. Então a vontade de Deus é que todo pecador se arrependa. Diga amém. É isso que você precisa fazer. Porque talvez o resultado hoje que você está vivendo é o resultado das suas escolhas, dos seus pecados, dos seus erros que você não reconhece. Pastor, parece que essa luta nunca termina. Vai terminar quando você se arrepender. E qual era o pecado deles? Murmuração, reclamação. Quem está entendendo? Foi murmuração, foi reclamação, foi conduta. Rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria, diz a Bíblia. Pastor, eu sou da igreja. E não tem diferença alguma. Porque a Bíblia fala que a pessoa que é rebelde, a pessoa que está rebelde contra Deus, contra a palavra de Deus, a pessoa que está na feitiçaria e ela que está na igreja sendo rebelde, qual que é a diferença? Não é nenhuma. Ela está servindo o diabo do mesmo jeito. Ela está servindo os espíritos do mesmo jeito. Quem está entendendo? O mesmo demônio que o outro está batendo na cabeça, você está fazendo a mesma coisa quando você está na rebeldia. É a mesma coisa. Não tem diferença. Mas quando você teme a Deus, porque doeu, não doeu? Porque eles foram até Moisés, não foi? E falou: olha, nós pecamos. Falamos contra Deus e contra ti. Ora a Deus. Ora para que Deus tire esse mal que está destruindo a nossa vida. E Moisés orou pelo povo. Deus respondeu? Deus respondeu? E disse o Senhor a Moisés, olha a resposta: faz uma serpente ardente. Deus mandou fazer uma outra serpente. Faz uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Um dia uma pessoa perguntou, mas Deus falou em Êxodo que não era para fazer imagem de escultura, e Deus mandou fazer uma serpente de bronze? Mas não foi para adorar, foi para se tornar um remédio. Se você quer um remédio, porque talvez a sua situação parece que não tem remédio. Tem, quando você se arrepender. Quando você reconhecer que esse erro não deve ser cometido novamente. Digo amém. Aí você vai ver que Deus vai ouvir a oração e vai te mandar remédio. Vai ter solução para o teu problema. Quem recebe essa palavra? Meu irmão, essa viagem que você talvez está percorrendo, ela é comprida. Tem momentos que te cansa. Mas nunca diga, não há esperança. Porque o que você procurar em 2026, você vai achar. E não vai adoecer. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Eu vou pedir para entregar a Santa Ceia, bem rapidinho. A ceia da família. Todo mundo pode participar. Eu vou pedir a ajuda de todos os obreiros. O tempo passa. Que quando chega meia-noite, o pessoal parece que desliga, né? A fé. Né? Chegou meia-noite, aí parece que desliga a fé.
Bem rapidinho, obreiro. Isso. Já vai vindo já, Edilson. Isso. Como tem bastante obreiro, dá para levar até a pessoa. Isso. Pode ir entregando já. Isso. Quando você pegar a ceia, não coma, não beba, tá? Mas já pode ficar de pé, que já vão saber quem já pegou e quem não pegou. Aleluia. Senhor, venha mudar mudar meus pensamentos. Pede para Deus restaurar os seus sonhos. Restaura os meus sonhos. E meu sentimento. Você tem que terminar esse ano cheio, hein? Vem encher o vaso. É o que eu mais quero, Senhor. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado? Por onde tenho andado? Sempre estás por perto. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Levante o pão para o alto. Senhor Jesus, nós queremos apresentar o pão. Queremos apresentar também o cálice, Jesus. E pedimos, meu Deus, para que a glória dos céus sejam elas derramadas sobre nós. Meu Deus, que quando nós comermos este pão, que venhamos receber a força dos céus. Que quando bebermos, meu Pai, do cálice, haja renovo sobre a nossa vida. Talvez essa pessoa, meu Pai, se identificou com o que diz Isaías 57:10. A viagem foi tão comprida que chegou o tempo, meu Pai, da fadiga, do cansaço. E talvez essa pessoa chegou a esta vigília assim, exausto, tão cansada, cansada de tudo que passou, cansado de tudo que enfrentou, de tudo que aconteceu. Mas o Senhor diz que essa pessoa não deve falar que não há esperança, mas que o Senhor venha renovar esta pessoa nesta noite, Pai, e que ela passe a declarar: há jeito, há esperança, há saída. Para o meu caso tem jeito. Assim como diz a tua palavra em Jó, ainda há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas brotará. E mesmo se a raiz apodrecer, a tua palavra diz, meu Deus, que ela vai ser renovada, vai dar fruto. Há esperança para você. Há um milagre à tua espera. Não importa se você chegou aqui exausto, cansado.
Deus está renovando você aqui nesta noite. Pede para Deus: Senhor, eu quero o teu renovo, eu quero a tua força, eu quero levantar a cabeça, fazer o que diz o Salmo 107, versículo 10, que você vai passar pelo caminho de cabeça erguida, sem o diabo te envergonhar, sem o diabo te humilhar, jogar você para baixo, mas passar de cabeça erguida. Coloca, Senhor, coloca a tua unção neste pão, coloca a tua bênção neste cálice. Renova minha irmã, Senhor. Que essa mulher venha se levantar, meu Pai, do monturo, da vergonha, do fracasso, da dor, da rejeição. Que esse homem, meu Pai, se levante no meio de todo esse temporal, diante de toda essa luta. E que essa pessoa se levante, meu Deus, para chegar no final dessa viagem. E que ele encontre o que ele está buscando, sem adoecer, Senhor. Sem adoecer, Espírito Santo. Faça um pedido para Deus, um pedido pessoal, que você vai entrar 2026 renovado, mudado, diferente, sem olhar para trás, mas esquecendo as coisas que para trás ficaram e olhando para frente. Senhor Deus, consagra esse pão e esse cálice. Coma do pão. Beba do cálice também. Aleluia. Espírito Santo. Meu Pai, que esta pessoa receba o que diz a tua palavra, um renovo. Deus está te renovando. E nesta madrugada, nesta noite, Deus tem uma palavra para te falar. É uma promessa que eu guardei no meu coração, apesar de não ter tempo de falar para você na palavra, mas eu falo diante da presença de Deus, em oração para você. Algo dos céus para a tua vida, que em lugar de cada tristeza, Deus vai te dar duas alegrias. Que no lugar de cada tristeza que você passou nesse ano, Deus vai te dar duas alegrias. Deus vai te dar um motivo, não um, não dois, para dizer que valeu a pena. Que valeu a pena ter colocado tudo nas mãos de Deus. Você vai sair dessa tristeza contando duas alegrias, contando que Deus fez tudo em dobro, que Deus fez mais do que você pediu, mais do que você esperava. Aleluia, 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 aleluia. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Ser teu Deus. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei,
e contra ti também minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Ele diz para mim e para ti: filho, eu quero enxugar teu pranto, te fazer somente. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque eu te amo. Diga: eu creio, Jesus, que no lugar de cada tristeza o Senhor me dará duas alegrias. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Amém? Pode sentar. Você viu como passa rápido? Eu acho que o próximo ano tem que começar umas 9h30. Acho que é melhor, né? Que aí a gente tem um pouquinho mais de tempo, falamos um pouquinho mais. Mas, lembrando que quando for meia-noite, gente, você vai estar vestindo a mesma roupa, viu? Você vai estar dirigindo o mesmo carro, casado com a mesma pessoa,